Gente, a gente começa falando sobre uma crise que teve novos aspectos revelados aqui no 360 ontem, ao vivo, pelo deputado federal Aécio Neves. Ele é ex-presidente do PSDB e contou, né, que há uma tese crescente no partido e com articulação, inclusive, com o MDB, de que o PSDB não deve lançar candidato nenhum, mesmo tendo João Dória vencedor das prévias e postulante ao cargo, né, a candidatura presidencial, e um segundo nome aí à disposição correndo o Brasil, que é Eduardo Leite. A coisa ficou tão feia que ele veio a público dizer, olha, tem um movimento, e esse movimento acontece porque há um consenso entre os partidos que dão força à candidatura de Rodrigo Garcia. Quem é Garcia? É o atual governador de São Paulo, ele era vice de Dória e vai tentar a reeleição numa ampla coligação. Hoje, inclusive, o Podemos firmou aliança com ele. Nesse caso, então, o Aécio contou aqui ontem, ao vivo, esses partidos que estão trabalhando para eleger o Garcia entendem que a candidatura do Dória seria uma candidatura que funcionaria como uma espécie de âncora para o crescimento de Rodrigo Garcia. E é por isso que está começando a ter cheiro de acerto para tirar qualquer candidatura presidencial do PSDB, usando como pano de fundo esse acordo dos três partidos, da chamada terceira via, essa união do Centro Democrático. É assim que eles estão se falando. Foi esse movimento que Aécio Neves relatou aqui ontem. Teve muita repercussão. Bruno Araújo, que estava fora, eu já trago para vocês o que ele disse, mandou uma nota para mim. Marco Vignoli, o coordenador da campanha de Dória, também reagindo pesadamente, dizendo, não, isso não existe. Essa fala do Aécio, atacaram o Mensageiro, inclusive. Essa fala do Aécio é descabida. Ok, eu fui a campo hoje para tentar entender, falando com diversos atores que estão muito focados na candidatura de Garcia, não de Dória. E o papo existe. Aumenta aqui em São Paulo, entre aliados de Rodrigo Garcia, a tese de que a João Dória de fato funcionaria como uma âncora e essa aliança para tentar preservar o domínio do PSDB no maior colégio eleitoral do país estaria aí se movimentando para tirar Dória, entendendo que a rejeição alta dele, medida em todas as pesquisas de opinião, e o desempenho ainda prematuro, né, pontua pouco o pré-candidato do PSDB, se transformariam em obstáculos a Rodrigo Garcia, que era vice de Dória e vai tentar defender o posto do PSDB aqui em São Paulo. O PSDB comanda São Paulo há décadas e é por isso que há tanto investimento de olho na joia da coroa. E aí você vai falando com pré-candidatos em outros lugares do país, desses partidos, MDB e PSDB notadamente, e a tese chegou lá. Um aliado de Dória, muito reservadamente, diz, olha, também Dória precisa se ajudar, ele está falando muito de São Paulo, precisa desvincular um pouco para que a gente não tenha aí essa bateção de interesses, essa bateção de cabeça. A gente vai seguir falando sobre esse assunto com ela, a Renata Agostini. Vem para cá, Renata. Oi, Dani. Boa tarde agora oficialmente para você e para todos que nos acompanham. Bem, a gente tem uma crise no PSDB crescente. Essa declaração do deputado federal Aécio Neves colocou de forma explícita um descontentamento de um grupo no qual ele participa ativamente, né, e que tenta já há um tempo dissuadir João Dória a seguir com a sua candidatura e apoiar Eduardo Leite, mas o que ele coloca é que, no fundo, o partido está se movendo em outra direção, numa direção de esvaziar qualquer tentativa de se ter uma candidatura competitiva. Vale a gente dizer que, nesse momento, tanto os mesmos problemas enfrentados por João Dória para mostrar para dentro do partido e para fora de que ele é um nome que vale apostar, também são enfrentados por Eduardo Leite. Ainda que haja um desconhecimento muito grande do nome dele, ainda que seja uma rejeição menor, então, portanto, uma campanha mais focada, né, poderia mostrar um potencial eleitoral dele significativo, isso não se refletiu em dados concretos até o momento, porque ele não é o nome que foi referendado pelo PSDB. Então, também é uma incógnita do quanto a figura de Leite, se fosse o nome a substituir João Dória, resolveria essa crise dentro do PSDB e mesmo esse caminho que ainda se mostra bastante incerto da terceira via.
Deixa eu trazer aqui para vocês o que foi que me falou Bruno Araújo ontem, né? Assim que a Aécio Neves deu essa entrevista aqui para o CNN 360 falando a respeito desse movimento. Eu trago para vocês aqui a íntegra do posicionamento do presidente do PSDB. Ele disse: é fato que algumas alas do PSDB trabalham há algum tempo, inclusive publicamente, para não lançar candidato próprio à presidência da República. Algumas delas, aparentemente, mudaram de ideia. Ele está fazendo uma indireta aí a Aécio Neves, que lá atrás chegou a dizer: olha, na última instância é melhor que o PSDB não tenha candidato. Ele mudou, ele defende Eduardo Leite e ontem chegou a dizer que, para não ter risco do PSDB não apresentar nenhum projeto para o país, ele, inclusive, no limite, apoiaria João Dória. E aí ele diz: algumas delas aparentemente mudaram de ideia, falando de Aécio. Nosso objetivo, ao contrário, sempre foi tentar garantir uma candidatura própria que evolui em determinado momento para uma aliança política ampla, fortalecendo o partido em todo o país, inclusive em São Paulo, que governamos há quase 3 décadas com resultados extraordinários. Essa é a fala do presidente do PSDB. Nath, eu deixei pronto uma segunda tarjinha falando um pouco da reação dos aliados de João Dória, porque, por exemplo, Marco Vignoli também enviou para a gente ontem, para mim, um comentário. Ele disse o seguinte: o pacto no PSDB foi feito quando os pré-candidatos aceitaram participar das prévias. Respeitar esse resultado é respeitar um pacto que envolve mais de 44 mil filiados de um partido que tem a democracia no nome. Veja que Vignoli, ele não faz um ataque ao Mensageiro, ele não faz um ataque a Aécio Neves, e ele faz uma defesa de que houve no PSDB uma decisão de lançar uma candidatura. Essa decisão foi ratificada pelas prévias, que tiveram um vencedor, e esse vencedor foi João Dória. Então, rejeita-se aí, Renata, a possibilidade de abdicar da candidatura. E aí, por fim, teve uma mudança sensível na conduta de Eduardo Leite, né, Rê? Hoje ele deu uma entrevista para uma rádio, eu vou pegar aqui agora, na qual ele fala: olha, eu não estou circulando como pré-candidato à presidência da República, eu estou circulando como um quadro que quer contribuir com o partido, numa mudança de novo, né, para tentar amainar um pouco e afastar essa ideia do PSDB ficar sem candidato à presidência da República. Perfeito. Essa forma de colocar que Eduardo Leite, então, apresenta e que se segue a um movimento que ele fez, né, de procurar João Dória, depois de procurar Temer, numa conversa, né, que ao sair, a gente contou aqui, houve toda uma sinalização de que aquele poderia ser um caminho à pacificação. Todos esses são gestos importantes, mas o fato concreto é que Eduardo Leite, se é verdade, né, como ele disse hoje, que tinha ofertas para pleitear esse caminho presidencial e não aceitou, permaneceu no PSDB, também é verdade que todo o percurso que ele decidiu tomar depois que deixou o comando do governo gaúcho foi no sentido de tentar, sim, insistir e pavimentar uma campanha, uma pré-campanha presidencial, se reunindo com lideranças da chamada Terceira Via, veio até Brasília, dando declarações nesse sentido. A linha do tempo, nesse caso, é valiosa, para a gente entender essa disputa dentro do PSDB. A fala de Aécio Neves, que é aliado de Dória e cuja intenção está muito clara há bastante tempo, de que sim, substituir Dória por Leite, às falas de Aécio Neves, somaram-se declarações do próprio presidente do PSDB, Bruno Araújo, recentemente, dizendo que o entendimento dessa terceira via, o entendimento entre os partidos, seria maior do que o resultado das prévias do PSDB. Não só ele foi nessa direção, né? O presidente do Cidadania, que também está nessas conversas, foi na mesma linha. Então, essa pressão nos bastidores que já se fazia presente em relação a Dória, ela se tornou pública. E agora, diante do fato de que aliados de João Dória falaram: tem as prévias e não é tão simples assim, caso a gente não ceda e não é o que eles querem. Tem até um caminho de judicialização. O que essa outra ala está tentando é a veia da solução política. Ela esbarra de novo no desejo de Dória, que até o momento não quis recuar.
Renata, a gente vai seguir acompanhando isso, inclusive tentando calibrar melhor essas idas e vindas nos discursos, mas o fato é que há essa tese, ela circula com desenvoltura. Eu vou trazer aqui o relato de uma conversa que eu tive com uma fonte, né, hoje mais cedo a respeito desse assunto. Está muito claro, né, de que esses partidos, olha, o melhor, essa é a aspa, abre aspas, a fonte ligada ao MDB em São Paulo. O melhor para todos os candidatos em todos os estados dessa aliança seria que dessa união do centro saísse uma candidatura nacional que não passasse por Dória. Essa é a aspa, esse é o clima. A gente vai seguir avançando nessa apuração, lembrando sempre que João Dória diz que vai até as últimas consequências, inclusive a justiça. Ele já disse que acionou juristas para falar desse assunto, se for o caso, para defender o direito que ele tem de não, de ser o candidato do PSDB a presidente.